Memphis Grizzlies 126-109 para cima do Orlando Magic, um jogo onde o Memphis foi superior desde o primeiro quarto e conquistou uma vitória tranquila que eu vou comentar sobre ela aqui nesse vídeo. Já vale destacar, esse jogo aqui foi em Londres, inclusive. Enfim, antes de qualquer coisa eu queria destacar que eu separei uma camisa do Ja Morant, né, do Memphis Grizzlies. Ele é um cara que, caso você goste, é um cara bem polêmico, mas que existe muita gente que gosta. Eu deixei o link da camisa personalizada dele aí nos comentários. Então, caso você goste do Jamorão, eu indico que você dê uma olhada. Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer análise da vitória do Memphis sobre o Orlando. No outro canal eu trouxe análise da vitória do Lakers sobre o Toronto Raptors. Tá bom? Então já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais. Também para deixar o like nesse vídeo. A maioria das pessoas assiste o vídeo e acaba esquecendo de deixar o like. Bom, vamos começar olhando para o lado do Memphis, e que nem eu falei, esse jogo foi em Londres. E aí eu já criei uma teoria da conspiração na minha cabeça, não sei se faz muito sentido. Mas essas duas equipes já tinham se enfrentado dias atrás na Alemanha. E quando esse jogo foi na Alemanha, o Orlando venceu. Sendo que no Orlando tem, por exemplo, o Franz Wagner, que é um dos grandes destaques desse time, e é alemão. E aí agora esse jogo sendo em Londres, não tem um inglês famoso assim no Memphis, mas tem o Ja Morant, que eu imagino que seja um cara que no público em inglês tem um grande destaque, né? Porque senão não faria sentido do nada levar esse jogo para Londres. Então eu acho que pode ter sido meio que uma promoção assim pro público nativo, sabe? Então na Alemanha vence o time do Franz Wagner. E na Inglaterra vence o time do Ja Morant, que provavelmente tem um certo nível de idolatria na Inglaterra. Enfim, não sei se é loucura imaginar isso, mas sei lá, né? Enfim, o maior destaque do lado do Memphis foi o Ja Morant que fez 24 pontos, além de 5 rebotes e 3 assistências, 7 de 13 nos arremessos, isso daí dá um pouquinho a mais de 50%, bom jogo do Ja Morant, ele que fez isso em 28 minutos. Nenhum titular do Memphis passou dos 30 minutos e 10 segundos. O máximo foi 30 minutos e 9 segundos. No geral, é um jogo que o Memphis venceu de forma muito tranquila, cara. Ó, só olhando aqui, ó. No primeiro quarto, o Memphis venceu por 40-23. No segundo quarto, venceu de novo. E aí depois, nos outros quartos, um terminou empatado e o Orlando venceu com uma margem pequena. Então, assim, o Memphis logo no primeiro quarto encaminhou essa vitória e soube administrar ela. Um jogo que gerou pouco desgaste, inclusive olhando dentro de quadra. Tempo de viagem, sim, né? O jogo foi em Londres. Por mais que anteriormente já tinha sido na Alemanha, então a distância não era tão grande, tendo em vista que no território europeu as distâncias não são tão grandes. Enfim, mas o Ja Morant é o grande destaque do Memphis. Depois dele, olhando primeiro para os titulares, né? O Jaren Jackson Jr. fez 17 pontos, além de 5 rebotes. Em seguida, o Cedric Coward com 13 pontos, além de 4 rebotes e 3 assistências. O Jalen Wells fez 10 pontos e fechando os titulares, Santi Aldama com 9 pontos, além de 5 rebotes. Indo para os bancários agora, o Conchar fez 3 pontos, o Vince Williams 5 pontos, além de 5 rebotes, o Ken Spencer com 10 pontos, aqui um grande destaque, o Jock Landale com 21 pontos, além de 8 rebotes, 9 de 11 nos arremessos, grande jogo do Jock Landale, fez isso em 22 minutos, então partidaça dele, ele junto com o Ja Morant foram os grandes destaques do Memphis. O Didi Jackson, 7 pontos além de 4 rebotes, e o KCP, o Kentavious Caldwell Pope, 7 pontos. Olhando só para os bancários do Memphis, eu estou falando de mais de 50 pontos. Um time que rodou bem o elenco, não sobrecarregou ninguém, mas que nem eu falei, teve como destaque o Ja Morant e o Jock Landale, ambos passando dos 20 pontos. Sem dúvidas, o Ja Morant foi o grande destaque do jogo. 24 pontos, 3 assistências. Grande jogo do Ja Morant. Aí olhando o lado do Orlando agora, o Orlando fez um jogo bem ruim. O maior destaque dos titulares foi o Anthony Black, com 19 pontos, além de 6 assistências. O aproveitamento dele foi 7 de 15, é um pouquinho abaixo de 50%. Depois foi o Wendell Carter Jr., com 18 pontos, além de 7 rebotes, 6 de 11 nos arremessos, é um pouquinho abaixo de 50% também. Depois o Paulo Banqueiro com 16 pontos, 8 rebotes, 9 assistências, quase beirou o triplo-duplo, né? Quase. Mas com 7 de 20 nos arremessos, isso daí deve dar próximo de 35% de aproveitamento, também é baixo.
Depois o Franz Wagner, 14 pontos com 5 de 13 nos arremessos, também abaixo dos 50%. E fechando os titulares, o Desmond Bane com apenas 11 pontos com 4 de 12 nos arremessos, também dá próximo dos 33% de aproveitamento. Nenhum dos titulares chegou em 50% de aproveitamento, cara. No geral, nenhum titular foi muito mal, né? Então a gente vê aqui que todos os titulares chegaram em ao menos 11 pontos. Todos os titulares deram ao menos 3 assistências também, ao menos 2 rebotes também, todos os titulares. Então assim, todos os titulares agregaram pelo menos um pouquinho, mas não teve nenhum de grande destaque, né? Então coletivamente não foi mal, mas faltou um protagonista. E esse time tem vários caras para chamar protagonismo. Tem o Franz Wagner, o Banqueiro, Desmond Bane, o próprio Anthony Black, que faz uma grande temporada. São caras que poderiam chamar um protagonismo, mas nenhum deles chegou em 20 pontos, por exemplo. E ainda para os bancários, o Tyus Jones ficou zerado, o Penda fez 5 pontos, o Bitatsi, que é o pivô reserva, 9 pontos além de 6 rebotes. O Bitatsi que é da Geórgia, né? Então jogou perto de casa, querendo ou não, território europeu. Jonathan Isaac ficou zerado, Tristan da Silva, que é alemão também, né? Brasileiro naturalizado alemão, fez 4 pontos, o Ken, 2 pontos, e o Richardson, 11 pontos, além de 4 rebotes e 3 assistências. Ele veio bem do banco, né? Mas no geral, um jogo em que o Memphis foi muito superior, não tem nem muito o que falar. Uma vitória tranquila, uma vitória fácil, e que o Memphis conquistou ela jogando lá em Londres, né? Que nem eu falei, os maiores destaques, o Jock Landale veio bem do banco, mas o grande nome do jogo é o Ja Morant, com 24 pontos, além de dar 13 assistências, é o grande nome dessa vitória do Memphis Grizzlies. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!